estamos começando mais um Papo Direto e eu te convido para acompanhar a nossa conversa, que acontece hoje com a Giorgia Berretti. Ela que está em Gênova, na Itália, e ela é de Paranaguá, morou aqui muitos anos e vai contar um pouco da sua história e como é que foi a saída para a Itália por conta dessa visão, né, do que a Giorgia está vivendo lá e experimentando nesse momento de pandemia. Giorgia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui, participar do Papo Direto. É realmente muito bom a gente poder estar falando com várias pessoas aqui de Paranaguá que estão em outros lugares do mundo e percebendo um pouquinho mais dessa vivência, né, em outros países. Muito obrigada mesmo, prazer em te conhecer, né? Prazer foi meu, obrigada para você. Obrigada por ter me convidado para fazer isso, porque é uma coisa que eu acho que é legal, é importante, para cada um saber o que a gente passa fora. Eu já tenho que fazer um aponto na situação. Fazem 30 anos que eu estou na Itália, então muita coisa do português, provavelmente eu vou dizer errado. Não tem problema nenhum. Vou fazer uma bruta figura, mas paciência, eu erro muito o português ainda. Porque eu falo mais italiano do que português que eu tô aqui. Com certeza. Me fala, Jorge, já me fala um pouquinho assim, como é que então foi a tua ida para a Itália? Você já foi direto para alguma outra cidade? Eu vim aventurar. Eu saí para aventurar do Brasil e fui primeiro para Madrid. Morei 1 ano e meio em Madrid, entre Madrid e Barcelona, um pouco em Barcelona, um pouco em Madrid. Depois eu fui para Portugal, para Lisboa, fiquei mais 1 ano e meio lá. E depois eu vim para Gênova. Eu realmente estava de férias em Lisboa e vim conhecer Gênova porque é a cidade do meu bisavô. Eu vim conhecer Gênova e no dia que eu cheguei em Gênova eu encontrei meu marido. Foi amor à primeira vista e eu fiquei. Olha só. Antes disso, como é que era em Paranaguá? Você nasceu aqui em Paranaguá? Nasci aí, vivi aí até os 20. Eu fui casada aí, casei aos 18 anos, aos 21 eu já me separei, me divorciei, não tive filhos no primeiro casamento. E logo depois disso veio a ideia de ir embora do Brasil. Eu tinha 21 quando eu me separei. Morava? Eu morava na Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco, na frente do posto do Seu Louro. Isso. Aquela casa grande, esquina, que agora não existe mais, infelizmente. Demoliram, eu vi a última vez que eu estive no Brasil. E você vem para cá, assim, qual é a tua... Você volta e meia vem para cá, como é que é? 3, 4 anos. Eu teria que ter ido agora dia 2 de maio desse ano e não pude por causa do Covid. Aí queria ir agora em novembro, não posso por causa do Covid. E não sei quando é que eu vou poder ir. Eu sei que eu tenho que marcar, a passagem já está comprada, eu tenho que marcar a passagem até o dia 31 de dezembro desse ano e tenho que viajar até o dia 31 de dezembro de 2021. Mas não tenho ideia ainda de quando, porque a fronteira está fechada. Exato. Eu não posso viajar, não posso sair daqui, porque a Itália, o meu bilhete é com a Itália não está voando mesmo. Então, não sei, tô louca para ir, tô louca para ver minha mãe mora aí, minhas irmãs moram aí, uma em Florianópolis, uma em Curitiba, eu tenho vários sobrinhos que moram aí, e primos, todo mundo. Aqui em Paranaguá ainda tem algum familiar teu? Tem minha mãe que mora aí, tem uma prima. Tua mãe continua? Minha mãe agora tem 86 anos e mora sozinha no apartamentinho que ela comprou. Ela vendeu a casa dela. Depois que meu pai faleceu. Ela vendeu a casa e foi morar num apartamento. E graças a Deus ela está bem, porque ela tem um espírito super.
Que bom. É uma Que pessoa bom, isso é ótimo. que enfrentou muito bem o lockdown aí de vocês, que foi muito mais longo que o nosso, porque É, vocês começaram logo depois do nosso, só que o Covid chegou muito mais tarde para vocês. uhum. Eu acho que isso deve ter cansado muito vocês também, né? As pessoas, eu acho que ficaram bastante. Foi uma questão comentada assim, em vários outros lugares, não só de Paranaguá, mas várias cidades brasileiras ficaram com essa preocupação, né? Em que momento fazer, e de repente se anteciparam com algumas coisas. Mas agora, acho que agora fica um pouco mais tranquilo, mas a gente fica com aquela preocupação por causa do número de casos. Como é que você daí mantém o contato com ela? Deve estar morrendo de saudades mesmo, na expectativa de vir para cá. Ah, não vejo a hora. Não vejo a hora mesmo. Estou morrendo de saudade. Fazem 4 anos que eu não a vejo de pessoa. 4 não. Sim, 4 anos. Foi a última vez que ela veio para cá. Ah, tá. E o contato, assim, no caso, durante a semana, durante o mês, é telefone? Não sei se ela já se adaptou ao WhatsApp, alguma coisa assim, como é que Sim, é? ela é super tecnológica. Ela usa Que computador, ótimo. usa telefone. Agora mais é o telefone, né? O, Aham. o smartphone dela. E a gente se fala sempre, quase todo, não todo dia, mas cada 2, 3 dias a gente se vê e se fala, ou escreve, ou ela me manda um monte de coisa, porque ela tem 1000 contatos. Dizia, minha mãe é daquelas, ela faz parte do Coral Asa Branca, ela faz parte da Liga do Câncer, ela faz parte de tudo de Paranaguá. Então, ela tem Qual sempre... é o nome dela, Ju? Elide Macade. Qual é o nome dela? É Dona Elide Macade. Muito bom, Elide legal, bacana. A gente, com certeza, muita gente vai estar acompanhando, já vai saber, ela é filha da Dona Elide. Isso é Exato. legal. Também. E ela foi professora também. Muita gente vai reconhecer o nome dela, porque ela foi professora por muitos anos. Com certeza. Eu, Georgia, me fala um pouquinho como é que está a situação aí em Gênova. Realmente o que foi aí por março, que pelo menos da questão dessas medidas já tomadas, eu não lembro se aí também foi mais ou menos no mesmo período, um pouquinho antes, talvez. Como é que foi? a situação começou realmente no começo de fevereiro. Teve o primeiro caso, que foi em Milano. Foi uma alemã, parece, que trouxe para Milano o vírus. Assim dizem, né? Que a gente nunca vai saber a verdade. E dali começou, da metade de fevereiro em diante, foi um inferno. Foi um inferno aqui em Gênova e na Itália inteira, principalmente aqui no norte. Quer dizer, Ligúria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, o norte da Itália, né? E aqui em Gênova pegou muito no final de fevereiro, o mês de março inteiro, o mês de abril inteiro. Foi terrível, foi uma coisa assim, difícil de explicar. Difícil mesmo de explicar. Até hoje, às vezes, eu lembro de alguma coisa, o medo que a gente tinha, porque trabalhando dentro do hospital, mesmo com todas as precauções possíveis que todo mundo tomava, não conhecendo nada, não conhecendo o vírus, e é por isso também que morreu muita gente no começo. Exato. Porque ninguém sabia como tratar, e ninguém sabia que o vírus, ele não era só um vírus que dava problema no pulmão, mas dava coágulo no pulmão, dava coágulo no sangue. Isso descobriram bem mais tarde, depois que muita gente morreu. O que acontecia? Você entubava um paciente, mas ele já estava com o alvéolo do pulmão coagulado. Então não tinha mais como salvar, mesmo entubado. E você vê aquelas pessoas subtraídas da família, porque assim que começou o período ruim, ninguém mais podia entrar no hospital. O hospital virou tudo Covid. Então, ninguém podia visitar, não tinha mais visitas, tinha só
doente de Covid. Mais nada. Quer dizer, é claro que as pessoas mais com menos imunidade eram as primeiras a morrer, porque tinham já menos imunidade e tinham esse problema já de falta de imunidade. Pegando o Covid, para eles foi muito rápida a morte. Mas muitos sofreram muito ainda, porque os médicos tentavam salvar com determinados remédios que não eram aqueles certos, que não eram justos, porque ainda não tinham descoberto que ele dava coágulo, que era um problema de sangue também. Então, o que a gente via era o terror nos olhos das pessoas, era o terror entre nós que trabalhamos no hospital, porque um tinha medo do outro, um tinha medo de passar para o outro, porque a gente não sabia se era contagiado ou não, porque tudo demorou. Não é verdade que o governo foi assim tão fantástico, tão maravilhoso. A gente não conseguia fazer um tampone, que é o teste para o Covid, né? O tampone nasofaringeu, para saber se você era contagiado ou não. Então, todo mundo trabalhou nessa condição de não saber se estava contagiado ou não. Eu, particularmente, eu nunca vou ter certeza, mas no começo de março eu tive uma influência muito forte, muito feia. Fiquei em casa uma semana, bem ruim, mas eu não fiz o tampone. Eu acho que aquele era já a Covid, porque eu tinha todos os sintomas do Covid. Mas a minha médica me tratou como influenza normal, tomei antibiótico, tomei o que precisava tomar e melhorei. Mas fiquei bem ruinzinha mesmo da influenza. Depois passou bastante tempo, dia 18 de abril, eu comecei a sentir de novo os mesmos sintomas. Tá? E aí? Foi denunciada para o meu médico de novo, porque aqui tem a obrigação de denunciar. Ele denuncia para um outro órgão, esse outro órgão tem que vir em casa, fazer a visita, ver. Só que eles são muito lentos, muito. Tipo, você ter uma ideia, eu denunciei dia 18 de abril, eles vieram em casa fazer o tampone dia 6 de maio. Nossa! E como eu tenho outros problemas de saúde, principalmente pressão alta e coisa assim, a minha médica me disse, eu não vou esperar que você acabe indo para o hospital. Uhum. Então, eu vou te dar a cloroquina em casa, você vai tomar em casa, vai tomar o anticoagulante em casa, e quando eles vierem fazer o teste, você já vai estar negativa. E foi o que aconteceu. Então, provavelmente eu tive 2 vezes o Covid. E tem outra, uma amiga minha que é uma instrumentadora no... Isso mesmo. Que ela também pegou 2 vezes e 2 vezes muito feio. Que até agora não tá legal. E eu até agora também não tô legal. Eu tenho dor de cabeça todo dia. Desde que eu tive Covid. Muita gente tem falado isso, da questão da possibilidade de, não de sequelas, mas dessa continuidade de organismo estar, né, sentindo e tendo alguns reflexos mesmo depois. Você falou dessas 2 situações, mas você fez o exame, e aí qual foi o resultado? Chegou a fazer o exame e saiu o resultado, no caso, negativo, porque você já tinha tomado o remédio? Exato. O exame, quando fizeram o exame, eu já estava negativa. Que coisa, que situação. Aí é que tá. E os dados que eles falam na televisão, que todo mundo me pergunta também através do Facebook, é 1/3 da verdade, 1/3 da verdade. Quer dizer, você mesma me disse, né, outro dia, agora caiu para 200 e pouco. Agora há pouco eu vi na televisão, já está aumentando de novo para 360, 380. Mas isso é o que eles contam para nós. O que a gente vê no hospital é bem diferente. Não são só 360. Georgia, então nós vamos dar uma paradinha que fechou o tempo do primeiro bloco, mas é exatamente sobre isso que a gente vai conversar, já voltando no segundo bloco. Vamos pedir para o pessoal esperar só um pouquinho,
que a gente já volta a falar com a Geórgia, direto de Gênova, contando essa experiência e esse momento tão complicado num dos países onde realmente a pandemia chamou bastante, inclusive, a nossa atenção aqui no Brasil, por conta do número de casos, por conta do número de mortes, que foi a Itália. A gente volta já.